Night by Bruna Ferraz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos para mais um episódio aqui no meu canal By BrunaCast. E o convidado de hoje é ele, o Rony Stefanuto, fundador do Bid Consult. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Bruna. Aliás, com você. Tudo bem com você, Rony? Tudo. Seja bem-vindo aqui no meu By BrunaCast, aqui no meu canal. Muito obrigado. Boa tarde. Prazer estar aqui. Obrigada eu. Acho que a gente pode ter um papo agradável aí em relação a negócios, ao público que está em casa, que tem essa preocupação, né? De, quero abrir uma empresa, mas não faz ideia de por onde começar. E que é até bom quando ele pensa assim, que o que a gente mais tem no Brasil são dois tipos de empreendedor, né? Ou a pessoa que por uma necessidade abriu a empresa, sabe? A pessoa foi demitida, perdeu o emprego, não tem mais uma renda, de repente, sei lá, a pessoa era um mecânico. Foi mecânico a vida toda. Ele é demitido, o que ele faz? Ele abre uma oficina. Só que ele não sabe administrar a oficina. Ele sabe ser mecânico. E vale para o contador, vale para o advogado, vale para qualquer profissional técnico. E do outro lado tem gente que... Ele passa do funcionário a empreender, né? Isso. O próprio negócio. E que são funções completamente diferentes, assim. Eu falo, não é nem melhor, nem pior. Todo negócio, ele precisa de alguém que entenda do produto ou do serviço que está sendo oferecido e alguém que saiba fazer a gestão do negócio. Dificilmente a mesma pessoa sabe fazer os dois. Na minha empresa, eu não faço marketing, porque eu não sou bom nisso. Então eu tenho gente melhor que eu cuidando de produto, cuidando de internet, cuidando de comunicação. Não é meu forte. Meu forte é fazer gestão de negócio. E Rony, me fala, como você achou empresários hoje na prática? Olha, na prática, eu trago para o empresário o que ele não viu antes, né? Então, nessa história de que o empresário ele é muito acostumado com o produto, né? Então, por exemplo, você tem esse produto aqui, alguém fez a pesquisa dele. Alguém que entende de fazer energético, sim. Entende do sabor, entende do público. Inclusive, ele é afrodisíaco, meu energético. Ele contém glucuronolactona, ele hidrata o fígado e é 50%. Aliás, esse aqui ele é 50% menos calórico, mas ele é afrodisíaco. Ó. Então, é muito bom que eu tenho um produto fit, mas eu tenho que tomar cuidado. Esse não é zero, esse é o primeiro que eu lancei. Esse aqui é o normal. Então, você vai sentir a diferença, é que aqui eu já não trouxe. Mas tem o zero também, que é zero caloria, zero glúten. E tá na moda, né? Essa questão fit. Tudo zero glúten, né? Inclusive a Coca-Cola Zero deve chegar na venda da Coca não muito distante aí. E a gente ajuda empresários porque eles não sabem se perguntar sobre as coisas que a pessoa aprende na faculdade de administração, na faculdade de economia. Muitas vezes quando você vai para um Sebrae, por exemplo, eu acho o serviço do Sebrae ótimo, mas ele é muito básico. Ele é realmente assim para quem não sabe nem por onde começar a abrir um CNPJ. Só que no dia a dia, a gente lida com questões, qual que é o custo do produto? Qual que é a margem do produto? Muitas vezes as pessoas não têm noção nem de como... Tudo precisa de uma consulta, né? De consultar, né? Exato. Precisa de uma consulta, precisa de uma base de dados, Sim. Precisa ter informação. Eu brinco bastante assim, quando seu carro dá defeito, você vai no mecânico. Quando você tem dor de dente, você vai no dentista. Agora, quando você precisa administrar uma empresa, você vai lá e brinca de administrador. Chama o consultor, chama o administrador. Chama o Rony Stefanuto aí, gente. Que a gente sempre ajuda nessa parte. Tem uma coisa que eu pego muitos clientes recentemente, que é empresa que para de vender. Normalmente a pessoa ela abre a empresa e ela fala assim, eu vou vender por indicação. É verdade. No começo, as primeiras vendas são por indicação, depois a indicação da indicação. Só que quando chega no terceiro nível, aí a empresa para de crescer. E aí é uma dor comum do empresário, que ele vende, depois ele entrega. Só que a empresa grande, ela vende e entrega ao mesmo tempo. Sim. A máquina... Rotatividade, né? Eu sempre brinco assim, o presidente da Coca-Cola, ele não tá mais preocupado em vender latinha de Coca-Cola. Mas ela tá lá vendendo. Fora os litrões, né? Os litros, né? E vai criando aquela gama de produtos. E o que você faz voltado só para empresas pequenas? Você já trabalhou
com gigantes como Gerdau, Americanas. Como é essa experiência de se conectar com o dia a dia do empresário comum? É muito chocante o início quando você sai da empresa gigante. Então, eu já trabalhei em empresas que faturavam bilhões de dólares. E aí, quando você vem para o mundo de empresas menores, a primeira coisa é o acesso e a forma de pensar. Nas empresas grandes, as pessoas são muito burocráticas, sabe? Eu até brinco assim: em um ano de empresa grande, você não tem nenhum amigo ainda. Porque as pessoas têm uma relação muito mais devagar, todo mundo com muito cuidado ali na exposição. Já numa empresa pequena, no primeiro mês, às vezes você sabe mais da vida das pessoas do que em um ano numa empresa grande. Agora, a parte mais legal do meu trabalho é quando eu consigo trazer um exemplo de empresa grande, e eu trabalho muito com o método que o Falcone criou. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser o Falcone. Eu uso o método que ele criou e eu adaptei ele para empresas menores. Microempresa. Micro, média. Eu falo que meu cliente ideal, ele é o que fatura a partir de 150 mil por mês. Que hoje já não é tanto. Com o custo do Brasil hoje, Sim. tudo passa desse valor, né? E a gente realmente consegue trazer a transformação para a empresa. Eu tenho um cliente que ele falou para mim: isso daqui é melhor do que uma pós-graduação. E às vezes a pessoa que não tem muito um direcionamento, ela fala assim: ah, vou fazer curso, vou fazer graduação, vou fazer formação. Só que ao mesmo tempo ela está tocando a empresa. Ela não precisa de uma solução para daqui 4 anos. É prática. Ela precisa praticar. Praticar. Precisa começar hoje. E é o que eu falo sempre para o cliente: 50% do trabalho, ele vai dar certo, que é a minha parte. Agora eu preciso que você traga seus 50%. Não adianta... via de mão dupla, então, né? Sim. Falo, meu trabalho é a mesma coisa que você ir no nutricionista, sair do nutricionista e ir pro McDonald's. Acha que não vai funcionar. Aí não dá certo mesmo, né, Rony? E você tem uma trajetória de quase 2 décadas em empresas de grande porte. O que você te fez tomar a decisão de sair de empreender? Tem um teto, né? Na empresa de grande porte tem um teto. Então, fatalmente, você vai chegar num ponto da sua carreira, ou que você vai virar um executivo que para sempre vai ficar naquela empresa, ou quando eu trabalhava em multinacional, o destino ia ser ir morar fora do Brasil, sabe-se lá onde, e depois de 5 anos mudar. E tem uma coisa que a gente é muito limitado numa empresa muito grande. Não importa seu cargo, o seu escopo, ele tem um teto. Você não consegue agregar valor muitas vezes em coisas que você conhece. Enquanto quando você vai na empresa pequena, você realmente olha a empresa como um todo. Você cuida de receita, cuida de despesa, aprende marketing, aprende finanças. E se você consegue melhorar um pouco cada área da empresa, no todo a empresa anda muito mais rápido. Então a velocidade de tomada de decisão, ela é muito rápida. E agora com tecnologia, inteligência artificial, investimentos, né? As empresas menores, elas estão voando em velocidade em relação às empresas maiores. E tecnologia. Tecnologia, produção, você deve cansar de entrar em sites que os sites falam sozinho com você. E uma questão que eu tava pensando agora, assim, existe golpes? Golpes? Nessa área da consultoria? Em tudo existe golpe no Brasil, né? Eu nunca conheci um consultor ou uma consultoria que tivesse fama de ser golpista. Mas sim. eu já conheci bastante serviços ruins. Aí, ó. Então, contrate já aqui o Rony Stefanuto, que ele vai te fazer fazer aquela consultoria que eu tô pensando aqui já que, ai, faça você também. Rony, me fala uma coisa, e por que entrou também no ramo de higienização de estofados? É bem diferente da consultoria, não? Completamente diferente. Isso foi uma oportunidade de negócio, né? Então, quando eu saí desse mundo de CLT e tinha alguns projetos, eu tinha um amigo que ele tinha empresa nesse ramo, ele me ofereceu para participar, para ajudar ele. Eu falei: cara, não sei como eu vou te ajudar, mas eu vou. E a gente fez um acordo ali, e no final a gente desfez o acordo, mas tudo bem. Eu falei: pô, vou seguir no ramo. Eu gostei desse ramo, porque é um ramo que gera emprego. Eu acho que é uma das funções do empresário. Você gosta de mexer com o público, com pessoas, com as suas ideias. Pouca coisa paga você receber uma mensagem assim: ó, esse dinheiro que eu recebi aqui mudou meu Natal.
E isso você só consegue onde é muito operacional, onde você realmente tem aquela mão de Hum. obra mais básica. E eu que cresci pobre, eu sei como é isso. Isso faz diferença na vida das pessoas. E realmente, por ser tão operacional, a qualidade da concorrência é baixa. Então você não precisa de muito para estar um passo na frente. E é o que a gente procura fazer. Então a gente tem lá na IGNZ já um padrão de qualidade alto, onde a gente pega prestadores que já estão no mercado há mais tempo e a gente desenvolve parcerias onde eles ganham, a empresa ganha e principalmente o consumidor ganha na qualidade. Ó. E o que você pensa sobre empresários que se orgulham de trabalhar os 20 horas por dia sem parar? Eu acho que no começo faz sentido, depois virou uma loucura, né? Se você tá trabalhando Imagina 20 horas, hein? Se você tá trabalhando 20 horas por dia, mas tem um objetivo, então é muito comum, pô, vou sair de férias daqui 2 meses. Então, esses 2 meses aqui eu vou dar um gás na minha empresa. Eu vou deixar as coisas em dia. Agora, o que eu sou mais acostumado a ver são empresários que eles trabalham 6 dias e meio por semana, já há 3, 4, 5 anos, e ele não tem nem a perspectiva de ter férias. Eu falo, você não é empresário, você é um escravo da sua empresa. O seu funcionário CLT, ele tem 30 dias de férias. E você, empresário, não tem. Quem é que tá mandando na empresa? É bem complicado. E Rony, qual o erro mais comum que você vê empresários repetirem sem perceber? Eu acho que tem duas coisas que são complementares. Uma, o empresário, ele se arrisca muito em áreas de conhecimento que ele não tem o conhecimento e ele nem vai atrás do conhecimento antes de colocar o pé naquela área. Porque afinal, quando a gente vê as coisas de fora, o trabalho do outro é sempre mais simples e mais fácil do que o nosso. E o outro é que eles não persistem. É muito comum a pessoa começa e quer o resultado logo. Então, o que eu mais vejo são pessoas que, por exemplo, começam a investir na internet, começam a investir em perfil e falam assim: ah, eu não tô tendo retorno. E aí para no meio do caminho. E às vezes ela quer se comparar com o especialista, Já quer tá há anos no mercado, já tá ali, né? e ela esquece. O especialista para chegar ali, às vezes foram 3 anos de trabalho, 4 anos de trabalho. E as pessoas que têm o meu perfil de ter sido funcionário de empresa e depois virar empresário, elas tendem a ignorar a própria experiência. A pessoa não virou gerente, diretor em uma empresa do dia para a noite. Às vezes ela demorou 10, 15 anos. É. E depois de conviver de perto com dezenas de empresários, o que você aprendeu que mais te marcou? A velocidade com que as relações sociais elas trazem transformações. Então, hoje eu faço parte de uma fraternidade que se chama Zeros à Direita, e quando eu vejo a transformação dessas pessoas indo muito mais rápido do que o cara que está fora da fraternidade, isso é um símbolo para mim. E que você não vê isso na grande empresa. Porque a mesa que você senta diz muito sobre o resultado que você vai ter. E quando você está com boas pessoas, pessoas que buscam os mesmos objetivos e que se apoiam ali umas às outras, o que você faria em 5 anos, às vezes você faz em 1, 2. E são pequenas transformações, mas que elas dependem da constância, dependem do dia a dia e de entender por que que você está fazendo aquilo. E agora uma pergunta minha, uma curiosidade. Você já fez consultoria para os famosos? Não, ainda não, mas eu vou fazer para você. Ai, olha! Bora começar então. E agora vamos ver esse vídeo aqui que é o que a gente está conversando agora, né? Saber mais um pouquinho, né, Rony? Isso é um dos símbolos assim do meu trabalho e do que a gente faz na BID com os empresários. E é uma cena que eu adoro da Alice no País das Maravilhas, que ela tá perdida ali e o gato pergunta e ela vai perguntar pro gato para qual que é o caminho certo. E o gato responde: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E eu vejo isso muito na rotina das pessoas, não só dos empresários, mas das pessoas em geral. Elas estão frustradas por não terem resultados, ao mesmo tempo que elas não têm objetivos bem definidos. Então, uma das coisas que a BID faz é traçar esses objetivos junto com o empresário. Às vezes as pessoas estão pensando lá no Porsche, lá na frente, mas ela nem fez a Mas tem que primeira... passar pelo Fusca, eu acho, né? Exatamente. Fala, é difícil vender 1 milhão de vezes? É difícil. Mas e fazer uma venda?
você precisa começar pela primeira venda para chegar lá. E a gente traça esses objetivos e objetivos palpáveis. Qual que é a sua meta da semana? Qual que é a sua meta do mês? Qual que é a sua meta do ano? Eu sempre dou exemplo de uma pessoa que quer perder 30 quilos. Ela quer perder 30 quilos, ela precisa perder o primeiro. Que aí vai faltar 29, depois 28. E vai indo, né? Vai estimulando, né? O estimulador, né? Isso. E se você ficar pensando, pô, eu tô muito longe lá do meu objetivo, Você nunca vai chegar, né? e você não vai se mexer. E essa é a pior coisa na vida. Quando você tinha alguma coisa, se você tinha um norte, mas por falta de ação sua, por uma paralisia, você não tá dando passos naquela direção. E quando a gente aprende a definir meta da semana, meta do mês, e a gente aprende a celebrar, não tem nada melhor do que você celebrar a primeira vez que a equipe bateu meta. Que a primeira meta, se a equipe bateu, a meta estava errada, porque você está aprendendo a fazer ainda. Agora, o primeiro mês que a equipe bate meta, aí você celebra, você sai com as pessoas, você vai pro happy hour, todo mundo se sente parte daquilo. E é isso que constrói a empresa. Uma equipe, né? Assim, uma deadline, né? E isso, eu brinco bastante, eu falo assim, os coaches têm razão. Quando eles falam, é melhorar 1% todo dia. Você não vai inventar a nova Coca-Cola, você não vai inventar um novo iPhone. Mas se você melhorar um pouquinho todo dia... Vai sair. Sai, né? Você chega na excelência. Exato. Você chega na excelência. E, Rony, se você pudesse dar um único conselho para quem já empreende, mas sente travado, qual seria? Confia no processo. Tenha um processo bem definido e confia nele. A gente não tem o poder de controlar o resultado das nossas ações, mas a gente tem o enorme poder de ter o processo e fazer ele todos os dias. Então, o que eu mais dou exemplo aqui é o processo de vendas. Se a sua empresa não tem um processo de vendas onde ela vende todo dia, a tua empresa ela vai falir. Se vai ser semana que vem ou daqui a um ano, é só o caos. Então, a grande mudança, a grande virada de chave do empresário é quando ele entende que, na verdade, trabalhar é chato e que tem que ser muito repetitivo. E é aí que os resultados vêm. E como a ansiedade pode atrapalhar a evolução dos negócios? A ansiedade acho que é um problema generalizado, né? Tanto para o empresário quanto para o funcionário. E eu falo bastante o seguinte, o planejamento, ele é o antídoto da ansiedade. Ele não é a cura fica para os especialistas. Mas quanto mais eu consigo trazer esse meu plano, né, que era de longo prazo, para um prazo mais curto, e eu saber assim, o que eu preciso fazer amanhã de manhã? O que eu preciso fazer daqui para o final da semana? Eu fico menos ansioso, porque eu não tô mais esperando lá o Porsche, eu tô esperando o Fusca antes do Porsche. Eu tô esperando a minha primeira venda, não a minha venda de 1 milhão. Isso traz o poder da gente se mexer todos os dias. Acreditar, né? Exatamente. Mas para acreditar, você tem que ter um processo bem definido. Eu falo assim, os nossos objetivos, eles são como uma estrada. Você tem que saber onde você quer chegar. E uma vez que você tá naquela estrada, confia no caminho e você faz pequenos ajustes na rota. Você não vai dar um cavalinho de pau e mudar de estrada. Mas pequenos ajustes, eles precisam ser feitos porque a gente não controla os fatores externos, né? E hoje vamos finalizar aqui mais um episódio com o meu energético Funite by Bruna Ferraz, aqui no meu canal by BrunaCast. E a você, Rony Stefanuto, muito obrigada. Deixa aqui para nós, aqui no by BrunaCast, seus contatos, seu Instagram. Segue lá, é o BID Consult, BID Consult. E assim, quem ainda não passou pelo diagnóstico da BID, tá maluco. Então entra lá em contato com a gente que a gente vai fazer uma avaliação gratuita do estágio de maturidade da sua empresa. Full Night by Bruna Ferraz.